E a gente continua no noticiário econômico, um assunto que sempre surge nessa época do ano, no período de virada de ano, é o reajuste do salário mínimo. E no caso de 2024, já temos a definição de qual vai ser o valor estipulado pelo governo federal. Por isso a gente volta ao vivo a Brasília, contato mais uma vez com a Luciana Verdolim. O valor já está definido, mas só vai ser formalizado nos próximos dias, né, Luciana? É isso mesmo, Vitor. Precisa ainda ser publicado um decreto pelo presidente Lula. O decreto já foi assinado, deve ser publicado até domingo, definindo em R$ 1.412 o valor do salário mínimo para o ano que vem. Vale a partir de janeiro, mas é só pago a partir de fevereiro, porque em janeiro os trabalhadores recebem o salário referente a dezembro. O aumento é de R$ 92, já levando em consideração a nova política de valorização do salário mínimo, que leva em consideração o valor da inflação do ano anterior, mais o PIB, o Produto Interno Bruto, dos 2 últimos anos. Por isso, a avaliação é que agora o salário mínimo deve ter aumentos mais frequentes. Vale ressaltar que foi um aumento de 6,86% acima da inflação. Esse valor já havia sido definido pelo Congresso Nacional, precisava ser ratificado aqui pela Presidência da República e a expectativa agora é só pela publicação do decreto. Com o aumento do salário mínimo, todos os benefícios sociais pagos aqui pela administração federal também são corrigidos, levando em consideração esse novo valor que começa a valer no dia 1º de janeiro. Perfeito. Tá aí o registro. Obrigado, Luciana Verdolim, pelas informações. Bom trabalho por aí. A gente volta a conversar mais tarde. Trago aqui de volta para a conversa a Amanda Klein e o Cristiano Beraldo. Quero ouvi-los. Começando com você, Amanda, sobre essa correção do salário mínimo, como informou a Luciana, já baseada nessa nova política, que, na sua visão, Amanda, é acertada? Foi uma boa medida essa nova metodologia de correção do mínimo? É a mesma metodologia que sempre vigorou nos governos do PT, né, Brown? Que é aquela política, como a Luciana nos explicou, da inflação do ano anterior, mais a variação do PIB de 2 anos antes. Você passa a ter um reajuste real do salário mínimo. Lembrando que durante o governo Bolsonaro, os anos do governo Bolsonaro, os trabalhadores passaram sem qualquer tipo de reajuste do mínimo nos últimos 4 anos. Então, obviamente, é um alento. E havia uma perspectiva, inclusive no orçamento, a primeira versão do orçamento, de um aumento, inclusive, maior. Acho que era R$ 1.421 o valor inicial. A inflação acabou ficando um pouco menor, então você teve essa correção para baixo, 1.412, e permitiu, inclusive, uma engenharia aí, esse dinheiro que sobrou do salário mínimo, porque, afinal de contas, cada R$1 do salário mínimo representa alguns bilhões no orçamento. Você conseguiu economizar, o governo conseguiu 6 a 7 bilhões de economia com orçamento e transferiu esses recursos para o PAC. O PAC teve uma perda importante no orçamento aprovado em relação ao que queria o governo, acho que de 6 ou 7 bilhões de reais, acabou ficando o valor final, né? O relator, que é do PL, do orçamento de 2024, queria cortar inicialmente 17 bilhões de reais do PAC, o governo foi acordando, esse valor ficou menor, mas uma parte desse valor foi para emendas parlamentares. Ontem a gente debateu isso muito aqui, chegou a escorchante 53 bilhões de reais e, por outro lado, o PAC perdeu recursos e o salário mínimo também ficou com um valor um pouco menor. De qualquer forma, acaba sendo um alívio para o trabalhador esse reajuste um pouco acima da inflação. Tem um impacto nas contas públicas, é uma escolha do governo, foi referendado, aprovado pelo Congresso, é uma escolha política legítima de você ter uma valorização, um reajuste real para o salário mínimo. Por outro lado, você acaba tendo, obviamente, uma pressão sobre as contas públicas, sobra menos dinheiro para as outras áreas, mas é uma política social importante, talvez uma das políticas sociais mais importantes que tenha, né? Entre elas Bolsa Família e valorização do salário mínimo. Beraldo, a gente quer te ouvir também sua visão a respeito desse cálculo, dessa fórmula de cálculo do reajuste do salário mínimo, levando-se em consideração não só a inflação, como a Amanda explicou, mas também a variação do PIB nos 2 anos anteriores. É uma política bem-vinda, na sua opinião? Com política, você consegue formular discursos maravilhosos, coisas muito lógicas, que parecem assim um avanço. Mas vamos ser práticos. A gente está falando de R$90 de aumento. Se uma família de 4 pessoas for a uma rede de fast food, não dá para comprar uma promoção para cada um.
Não dá sequer para ir no cinema em 4 e comprar pipoca. Então, esse aumento ele é insignificante, sobretudo quando você olha que 50% das famílias brasileiras estão endividadas. Os juros no Brasil ao consumidor são exorbitantes, então você tem cartão de crédito cobrando 400% ao ano de juros e as famílias não conseguem repor a renda para pagar todas essas obrigações. Então, a situação das famílias no Brasil hoje é uma situação muito difícil. Não adianta só vir com esse discurso bonito que agora estamos repondo a inflação e papapá, porque a realidade não se consolida dessa forma. Basta a gente ver o que está acontecendo no IBGE. Nós hoje temos o IBGE claramente sendo conduzido com viés ideológico. Aí o número aceita tudo. Você consegue dizer que a inflação foi para lá, foi para cá, fez assim, fez assado. Agora, a realidade é a realidade que vai ao mercado. A realidade é de quem tem que pagar a conta dos filhos, tem que pagar o plano de saúde, tem que pagar as contas do mês. E isso está muito difícil. Não há uma compatibilidade entre esse mundo vendido pelo governo e a realidade do cidadão, da cidadã. Esse é o problema que nós temos na condição econômica hoje.